O universo é de fato inteligível, mas quanto mais o estudamos, mais complexo e enigmático se revela. Nós, seres humanos, vivemos dentro de determinados limites. Quanto mais nos aproximamos do horizonte, mais descobrimos que a superfície não é plana. Por isso, os cientistas precisam constantemente buscar novas lógicas e questionar o já estabelecido. Afinal, e se, como bem escreveu Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia? A ciência faz um trabalho excelente em descobrir e explicar fenômenos naturais. Sem se darem por satisfeitos com a mera descrição, os cientistas se esforçam por compreender a estrutura subjacente, as leis fundamentais da natureza que determinam esses fenômenos. Nas últimas décadas, inúmeros esforços e recursos têm sido investidos para encontrar uma teoria final da física. Essas tentativas se conhecem como teoria da grande unificação ou teoria de tudo e incluem propostas como a gravidade quântica de laços, a teoria de cordas e a teoria M. A busca de uma teoria unificada é tão profunda que muitos de seus investigadores acabam utilizando a linguagem teológica em sua descrição. Alguns a chamam de a busca do santo graal da ciência. No final do século XIX, os físicos fizeram uma reunião na Europa para fechar o grande livro da física. Tudo havia sido resolvido, explicado, quantificado, medido e tudo. Faltavam 2 problemas só. O primeiro problema era a questão da radiação do corpo negro. Imagina um forno de uma usina siderúrgica, tem aquele forno, aquele buraquinho onde você coloca as coisas lá e lá dentro está quente. Era explicar a luz que saía daquele buraquinho. Parece simples, mas ninguém conseguia explicar aquilo. O outro problema era o efeito fotoelétrico. O efeito elétrico das células fotoelétricas que aquecem a nossa água, geram energia elétrica. Também ninguém conseguia explicar isso aí. O primeiro problema foi resolvido por Planck, que propôs o início do que se tornou a mecânica quântica, tá? A física que explica tudo que é pequeno, abaixo do tamanho do átomo. O segundo foi explicado por Einstein, e tanto que Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela sua teoria da relatividade mais famosa, mas por conta de explicar o efeito fotoelétrico. A solução desses 2 problemas deram origem a 2 áreas da física que vieram para destruir todas as certezas que existiam anteriormente. Uma delas é a mecânica quântica, que trata de tudo que é pequeno, em escala atômica subatômica, e a relatividade, que trata do que é tudo grande, extremamente massivo, gigantesco, distante e rápido. Esses 2 mundos são 2 mundos completamente malucos, para falar em português bem claro, tá? Por quê? Porque eles fogem à nossa concepção cotidiana. Existe no universo 4 forças subjacentes a tudo. A gravidade, descrita pela teoria da relatividade de Einstein. A força nuclear forte, que mantém o núcleo do átomo unido. A força nuclear fraca, responsável pela desintegração radioativa. E o eletromagnetismo, que, entre outras coisas, é responsável pela atração entre os átomos. O sonho de Einstein era unir todas essas forças em uma única teoria que poderia explicar o universo em todos os níveis.
Porém, embora tenha dedicado os últimos 20 anos de sua vida a esse projeto, não conseguiu decifrar essa equação. E durante décadas, todas as iniciativas de colocar a força da gravidade na mesma teoria que a mecânica quântica foram frustradas. Parecia que essas duas partes da matemática simplesmente não conseguiriam se conciliar. A la gente le gustaría poder explicar todos los fenómenos del universo con una sola física. Nos gustaría decir, tenemos una teoría de todo. Pero para que hubiera una teoría de esta naturaleza teníamos que incorporar por lo menos lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que existe una fuerza que es gravitacional y sabemos que existen fuerzas nucleares, fuerzas electromagnéticas. La física debería estar en condiciones de poner todo junto en una gran teoría. Pero no hemos sido capaces de incorporar la gravitación, que para nosotros es la fuerza más conocida, con las otras fuerzas, en una gran teoría unificada. Y la gente trata desesperadamente de hacerlo desde hace mucho tiempo, sin lograrlo. La gravitación se nos escapa. Assim como os físicos no final do século XIX quiseram fechar o livro da física, hoje existe um santo graal na física, que seria a teoria unificadora. Uma teoria que pudesse explicar as 4 forças fundamentais como se fosse uma única. Tá? Força fraca e eletromagnética já foi possível fazer isso. A interação da força nuclear com a eletrofraca é possível já escrevê-las como se fossem uma só, em determinadas circunstâncias e tudo. O grande problema é a gravitação, porque intrinsecamente ela é diferente das outras. Apesar dos grandes avanços que têm sido alcançados na compreensão do universo, ainda existem alguns aspectos do cosmos que não serão completamente compreendidos até ser encontrada uma única teoria. E em nenhum lugar isso parece ser mais evidente do que nas profundezas de um buraco negro. Se tentarmos descobrir o que ocorre no seu interior, onde uma estrela é reduzida a um ponto minúsculo, usamos a relatividade porque a estrela é incrivelmente pesada? Ou a mecânica quântica por ser incrivelmente pequena? Uma vez que o centro do buraco negro é tão pequeno quanto pesado, necessitamos usar as duas teorias ao mesmo tempo. E quando tentamos juntar essas teorias, simplesmente não há sentido. One of the big problems that we have in physics right now is that we have 2 very successful theories. We have general relativity, which describes how gravity behaves and gives us a very accurate picture of gravity and black holes and things like that. And then we also have quantum theory. And quantum theory describes very small things like atoms and particles. And both of these theories are very successful in their own realms, but we don't know how to make them fit together. And so quantum gravity is an attempt to do that. So people today are working very hard to try to figure out what would a quantum theory of gravity look like? How do you bridge the gap between the world of the very small and the theories that describe gravity very well? And so one of the properties of quantum theory, its main defining feature, is that quantities that on big scales can have any value have only certain discrete values in quantum mechanics. That's the whole nature of quantum, is that you can be here or you can be here, but you can't be in the middle. The most famous example is the atom. If you look at the electrons that orbit an atom, those electrons can only have specific energies. They can be at one energy level or another, but they can't have energies in between. That's the quantum nature of quantum mechanics.
And so if we were to do the same thing with general relativity, if we were to make a quantum theory of gravity, well, relativity is all about the curvature of space. It's what space looks like. So a quantum theory of gravity would say that space itself has to be quantized. You can have a smallest amount of area, but no smaller. And you can have a smallest length, but no smaller. And how would you put all of that together to make the space that we observe? Ese problema lleva a los teóricos de la física a buscar teorías nuevas y formas nuevas de mirar el problema. La teoría de cuerdas es una de esas formas. Até pouco mais de 20 anos atrás, os cientistas entendiam as partículas como pontos, pequenos pontos. Mas o que a teoria de cordas propõe é que as partículas não são pontos, são minúsculas cordas vibrando. Cordas tão pequenas que, se um átomo fosse aumentado ao tamanho do nosso sistema solar, essa corda seria do tamanho de uma árvore média. O que é surpreendente é que essa vibração é que definiria a partícula. Se vibra de determinada maneira, seria um tipo de partícula. Se vibra de outra, outro tipo. E isso poderia ser a chave para resolver a distância entre o universo uniforme e previsível da relatividade e o espaço instável e caótico do mundo subatômico. Se você pegar uma corda, você pode vibrar a corda com esse movimento. A gente chama isso de primeiro modo vibracional. Você pode vibrar a corda assim, é uma brincadeira de criança. Você pode vibrar uma corda assim. Você tem um segundo modo vibracional. E você pode progredir em diversos modos de vibração. Isso é bem descrito na física clássica, esses modos de vibração de uma corda. O que esses cientistas, esses físicos que formularam a teoria das cordas propuseram é que essas pequenas partículas elas são descritas por essas entidades cordas e cada partícula é diferenciada por um modo diferente de vibração dessa corda. Uma partícula tem um modo, seria a representação desse modo de vibração, outra partícula outro modo, e por aí vai. De uma forma bem simples, isso é teoria de cordas. Ao se aprofundar o conhecimento do mundo subatômico, os cientistas descobriram que cada força fundamental do universo tem uma partícula. Essa partícula é responsável pela interação dessa força. Ao avançar na teoria de cordas, os físicos encontram uma equação que descrevia uma partícula sem massa. Essa descoberta foi mais surpreendente ao entenderem que esta partícula descrevia a gravidade a nível subatômico e por isso foi chamada de graviton. Mas seria esta a chave para unificar a relatividade e o mundo subatômico? E, por outro lado, ao ser uma partícula sem massa, como poderíamos observá-la? Quando você pensa em partícula subatômica, você pensa numa bolinha minúscula. É isso que a gente imagina. Mas, na verdade, essa é uma ideia que serve para a gente pensar e funciona para a gente até trabalhar em física com isso, mas não quer dizer que as partículas sejam realmente bolinhas. A mecânica quântica mostra para a gente que elas se comportam, às vezes, como ondas, espalhadas num espaço muito grande. É uma coisa muito complexa, né? A nossa mente não consegue entender alguma coisa que seja ao mesmo tempo partícula e onda. Mas os sistemas quânticos são essa mistura desses dois conceitos. Talvez a gente não tenha capacidade de entender o que realmente é. Então a gente precisa dos dois conceitos para trabalhar com isso. Cada força tem a sua partícula, cada uma das 4 forças fundamentais tem uma partícula associada a essa interação. E tem as partículas estruturais, né, que são aquelas que vão interagir. Além disso, a gente supõe que exista o graviton, que é a partícula que é responsável pela interação gravitacional. Essa ainda não foi observada, mas ela deve estar associada a essas ondas gravitacionais. Então, com a detecção de ondas gravitacionais, agora confirmada, a busca pelo graviton certamente vai se intensificar. Existe um aspecto intrigante na teoria de cordas.
Até agora conhecemos apenas 4 dimensões, 3 delas são espaciais: altura, profundidade e largura. A quarta é a dimensão temporal. Para que a teoria de cordas possa funcionar, seus cálculos demandam dimensões extras totalmente desconhecidas, matematicamente prováveis. Embora para alguns isso não possa ser observado, já que se tratam de dimensões extremamente pequenas, para outros a ideia de dimensões remotas pode ser mais real do que imaginamos. O certo é que o universo poderia ser mais complexo do que havíamos pressuposto. Nosotros vivimos en un mundo en 3 dimensiones. Nos damos cuenta que tiene 3 dimensiones porque tenemos 2 ojos, nos permite eso medir la distancia y vivimos en 3 dimensiones. No tenemos más dimensiones, aparentemente. Pero hay que darse cuenta cuando nos hace la pregunta que nosotros somos seres muy pequeños comparados con el universo, pero muy grandes comparados con los átomos. Es posible que existan otras dimensiones, pero esas dimensiones podrían ser muy pequeñas, a escalas muy pequeñas, y no las veríamos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, es una teoría que postula la existencia de más dimensiones, pero son dimensiones muy pequeñas, a la cual nosotros no tenemos acceso porque somos muy grandes. Eso no significa que no las podamos descubrir. De alguna manera hemos descubierto cosas muy chiquitas, ¿no es cierto? Hemos visto los electrones, sabemos que existen partículas mucho más pequeñas, los quarks, que forman a su vez partículas que llamamos partículas fundamentales, como los protones, los neutrones, y hemos logrado entender eso, pese a que son muy chiquititas comparadas con nosotros y no podemos verlas directamente. Es posible que existan otras dimensiones. Você pensar que a corda é uma extensão e essa extensão, se você tem uma corda, você pode ter uma superfície dessa corda. Então só o fato de ter uma superfície da corda já implica em pensamentos a respeito de outras dimensões. Então a teoria de cordas abre, sim, para muitas outras dimensões, além daquelas 3 dimensões espaciais e uma temporal que nós estamos acostumados. Esse é um dos inconvenientes da teoria de cordas, né? Ela funciona se você supõe que o universo tem aí 10 dimensões, antigamente eles supunham mais dimensões. Então as outras 6 dimensões podem ser explicadas através desse conceito de dimensões compactas. Nessa sala nós temos 3 dimensões que a gente pode observar, além do tempo. Porque o fóton, por exemplo, está viajando aqui dentro dessa sala, colide com as paredes e vem para os nossos olhos e a gente observa esse fóton, essa luz. Em dimensões muito compactas, por causa de uma propriedade quântica que diz que quando o seu sistema é muito pequeno, a energia das partículas, as partículas, como elas não podem, se você não pode localizar a partícula e a velocidade ao mesmo tempo, significa que num espaço muito pequeno, a incerteza na velocidade das partículas é muito grande. Então, sistemas confinados em espaços pequenos têm energia muito grande, porque a velocidade é muito grande. Quando essa dimensão é muito reduzida, essa energia vai ser infinita. Então, não tem energia no universo suficiente para excitar esses estados dessas dimensões muito compactas. E elas são invisíveis para as observações físicas por causa disso. Não tem energia suficiente para você observar uma coisa dessas. Porém, como testar realmente essa teoria se essas pequenas cordas não podem ser observadas? Em física, a gente simplifica muitos cálculos jogando fora aquilo que é muito pequeno. Nunca aquilo que é muito grande. E quando a gente tem que jogar algum infinito fora, é sempre uma coisa preocupante. Uma das vantagens da teoria de cordas é que esses infinitos desaparecem. Então, é um aspecto que muita gente gosta, acho que todos os físicos gostam na teoria de cordas, é isso. Mas ela precisa provar. A teoria de cordas ela consegue juntar
numa formulação só, vários campos diferentes da física. Mas até agora não apareceu nenhuma indicação, alguma coisa que é prevista por essa teoria e nenhuma outra das teorias que possa ser observada em laboratório. É uma formulação matemática muito engenhosa, muito bonita, mas para se tornar uma teoria física falta alguma comprovação experimental. A física é isso, né? A junção de formulações matemáticas, por vezes muito complexas, mas com observação de fenômenos que são previstos pela teoria. Se uma teoria não consegue prever coisas novas, ela não tem muita utilidade na física. Esse é o desafio da teoria de cordas atualmente. Quando uma teoria ela tem essa harmonia de conceitos e essa elegância de demonstrações, a gente fica com essa sensação de que ela tem que ser útil, porque para explicar a natureza. Porque tem sido assim. A gente tem descoberto que as teorias que descrevem a natureza, elas são bonitas matematicamente e conceitualmente. E essa teoria de supercordas, ela é bonita e elegante do ponto de vista matemático. Então, muita gente acredita que a natureza é assim. Mas, de novo, não é uma afirmação científica, é uma questão de gosto pessoal, né? Ahora, es una teoría muy compleja matemáticamente que tiene por ahora muy poco asidero en las observaciones. Hay muchos que dicen que es un mal camino. Otros dicen, no, tenemos que caminar para poder mirar el paisaje, si no, no vamos a verlo nunca. Eso lo hace muy interesante. Y la gente está tratando, a través de la teoría de cuerdas hoy en día, de hacer lo que las teorías un poquito más antiguas, como la teoría cuántica de campo, no es capaz de hacer. Es un terreno muy especulativo, en el cual algunos de los mejores cerebros que tenemos en física están terriblemente interesados. Y hay una generación de gente muy joven estudiando esto, que seguramente en pocos años van a descubrir cosas muy interesantes. Mas a minha pergunta pessoal que eu faço é o seguinte: será que nós não corremos o mesmo risco de uma nova disrupção, como aconteceu naquela reunião dos físicos no final do século XIX? Quando eles achavam que tinham apenas dois únicos problemas para se resolver, e a solução desses dois problemas descortinou uma física completamente nova? Né? Que mostrou que não que a física anterior estava errada, mas que ela não se aplicava a determinadas circunstâncias. A relatividade e a mecânica quântica não dizem que a mecânica de Newton está errada. Elas apenas delimitam aonde a mecânica de Newton é aplicável. Até tal massa, até tal velocidade, até tal tamanho, até tal energia, que é a física que nós conhecemos. Aumentou a energia, a velocidade, você vai para a relatividade. Então, certamente tem mais coisas para a gente descobrir. Quanto falta é muito difícil de dizer, porque a gente não sabe quanto falta ser descoberto. Muitas vezes na física aconteceu de as pessoas acharem que tudo estava explicado, e aí acontece alguma coisa e vem uma revolução científica e se mostra que precisa se reconstruir tudo novamente. Então a gente não sabe nunca quanto falta para ser descoberto. Lo maravilloso da ciência es que nunca va a dejar de maravillarnos con cosas nuevas. Mas, de novo, se você propõe uma saída que não tem como você testar se ela é verdadeira ou não, fica complicado você acreditar. É uma questão de fé, não é mais uma questão de ciência. Nosotros no podemos mirar más allá de nuestro universo, por definición. Pero eso no significa que no existan otras cosas. La pregunta es, ¿cómo incorporarlo a la ciencia si no podemos verlo? Y eso es una pregunta muy complicada que tiene connotaciones filosóficas. Sin embargo, la ciencia está atacando el problema, porque para explicar lo que vemos, a veces es necesario postular cosas que no vemos. Mesmo que continuemos encaixando as peças do enigma da natureza, precisamos nos lembrar que estamos trabalhando em apenas um cantinho do universo e que a esperança de encontrar a última peça poderia estar além do nosso alcance. Por maior que possa ser o conhecimento dos cientistas, ao enfrentarmos um majestoso e vasto universo,
Parece que ele nos revela, ainda que sem querermos, nossas limitações e nossa incapacidade de compreender aquilo que é infinito. Talvez nunca seremos capazes de definir e conhecer totalmente o ilimitado universo. E explicações sobre sua origem podem permanecer aqui como teorias, carentes de comprovação absoluta. Porém, podemos ir mais além do conhecido em busca da verdade, desafiando constantemente as nossas fronteiras e limites, para tentar nos deparar verdadeiramente com a grandiosidade, aquilo que se revela mais do que aos nossos olhos e aos nossos sentidos, o sublime. Podemos continuar crendo no que se espera, mesmo quando não podemos ver. Podemos continuar observando aquilo que é imperceptível aos olhos e crer firmemente que está ali, mesmo que só possamos perceber por um espelho o seu sutil reflexo, tentando evitar as interferências da atmosfera terrestre e aguardando o dia em que poderemos ver todo o esplendor do universo, face a face. Isso implica crer que ainda existe muito mais. Existem lugares e aspectos do cosmos que ainda não foram explorados. Desde as grandiosas estrelas e suas imensuráveis distâncias, as imponentes supernovas e as fascinantes nebulosas com suas expressões inigualáveis de cores, até a obscuridade insondável que se evapora ao quente esplendor da luz solar. O universo, desde a mais descomunal galáxia até o mais diminuto quark, desde a constância e equilíbrio do macrocosmo até as probabilidades caóticas do mundo subatômico, parece testemunhar que o nosso pequeno planeta é apenas o início de algo muito mais, muito maior, muito mais profundo. Algo que talvez possamos chegar a compreender algum dia, quando tivermos todas as peças. Mas, até então, continuaremos fazendo perguntas, descobrindo novos aspectos de um universo sofisticado, elegante, surpreendente. E ao encontrarmos as respostas, continuaremos nos surpreendendo, ao contemplar vividamente aspectos que revelam uma tal perfeição que desperta somente admiração e respeito.